A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia, está no ar mais um Universidade 93,7. Eu sou Bruna Nóbrega e no programa de hoje apresentaremos um especial sobre os cursinhos populares da USP. Para entendermos mais sobre educação popular, nossa repórter Larissa Fernandes entrevistou a mestre em educação pela USP, Stella Verzola Tangerino. Você sabe o que é educação popular e quando surgiram os cursinhos populares? Para descobrir tudo isso, conversei com a mestra em educação pela USP, Stella Verzola Tangerino. Ela fez sua dissertação de mestrado sobre cursinhos populares e tem muito a dizer sobre o assunto. Qual é o conceito de educação popular e como ela se aplica e de que forma é aplicada em cursinhos populares? Tá, esse é um tema meio controverso na educação, na pedagogia em geral, né? Porque a gente tem como se fosse um conjunto muito amplo, a educação formal, a educação não formal. Mas, como é ciências humanas, sempre que a gente começa a categorizar, né? Porque você pode ter alguma coisa que seja popular numa educação institucional, numa educação formal, né? Na escola, por exemplo, na escola regular. E a educação popular, ela é aquela que ela vai nascer ali no seio de uma coisa não tão institucionalizada, né? Você não tem tanta amarra, até eu coloco isso uma parte da dissertação. Falo, isso pra gente é bom, algumas porque você tem uma liberdade maior, mas também às vezes você não tem ali por onde guiar, né? Você tem que improvisar às vezes o tempo todo, é reunião para decidir até as mínimas coisas, o que numa estrutura que já isso já está colocada, parece que você já sai aí um pouco adiantado. Mas a educação popular, ela é justamente isso, ela é uma educação com uma proposta um pouco mais leve, não institucionalizada, seria mais nesse sentido. Olha, os cursinhos populares, eles vêm num movimento mais ou menos na década de 80, assim, né? E o primeiro cursinho, assim, muito marcado com essa proposta de fazer um atendimento, é mais um reforço, né? Ele começa como uma tentativa de devolver alguma coisa para a sociedade, ele chega, então, nessa proposta. Eu entrevistei um dos fundadores do cursinho da Poli, então, que ele é o primeiro que cresce aqui dentro no seio de uma faculdade, né? Então, numa tentativa mesmo dos alunos da Poli de fazerem essa ajuda, né? essa proposta mais educacional, mas não dentro do que a gente chamaria de uma educação formal. A pesquisadora também comentou sobre como cursinhos populares podem contribuir para a socialização e empoderamento dos estudantes. Olha, eu acho que a primeira questão do empoderamento é essa que eu te falei, de você ver que tem uma estrutura feita de um modo voluntário, que ela está se mantendo, e isso gera uma certa... Você fica apaixonado, né? Eu sou suspeita a falar, mas não tem como você não... Olha, tem pessoas aqui, tem uma coisa acontecendo todo sábado, e a pessoa... é informal, não tem aquelas... não é tão institucionalizada, mas está acontecendo. Então, você tem uma coisa maior acontecendo por trás daquilo. Essa questão do empoderamento, ela vem também... A gente nota na questão dos círculos, a gente faz círculos, todos se sentam para a gente debater alguns temas de atualidades, e a gente vê que, às vezes, nem é dada a palavra a esse aluno, sabe? Às vezes, na educação regular, eles não são acostumados a falar. Você acaba, mas eu vou falar? Eu falo, gente, se eu achasse que vocês não tivessem nada para ensinar, eu estava em casa, né? Quando você exclui a possibilidade que o outro também tem alguma coisa para te ensinar, você está acabando com a função docente, mas não contaram isso para eles, né? Porque no ensino regular, às vezes, não se tem nem esse tempo e nem essa autonomia para se fazer essas reflexões. Aí eles começam a fazer esse resgate da autonomia, esse empoderamento, e até de escolha de carreira mesmo. Já tinha alunos que chegam com aquela questão que a sociedade, que a mídia vende, que a família sustenta, né? De que existem algumas carreiras e fora dali, e de repente a pessoa vê que, olha, eu estava conversando na hora do intervalo com uma amiga, mexendo no cabelo dela, hoje fiz um curso de cabeleireiro, tem alunos que estão nisso, e não, sabe, eu fui lá para fazer vestibular, mas acabou virando tudo menos
a questão do vestibular, né? Então, eu acho que o convívio é muito empoderador, né? Às vezes a gente vê que assim, você fica 8 horas numa escola, mas fica uma coisa meio embrutecida, né? Você fica sentado, você não olha nem do lado. No cursinho comercial é o seu concorrente que está do seu lado, e a gente tenta um pouco desconstruir isso no cursinho, né? Fala, gente, isso é colocado, mas será que é assim? A quem interessa que se pense assim? Então, né, uma troca de paradigma, né? Uma troca de olhar. Eu acho que tudo isso contribui para o que você me perguntou, que é esse fator secundário aí, que é o empoderamento, né, do aluno. E vocês, já pararam para pensar como a distribuição de equipamentos culturais na cidade de São Paulo também contribui para as desigualdades educacionais? Esse foi um dos pontos levantados por Estela na sua dissertação. Essa é uma questão que a gente vê também na própria distribuição dos equipamentos de cultura, de lazer, né? Que eles ficam muito mais no centro do que na periferia. A gente contribui, quando você pergunta, por exemplo, numa sala. Porque isso é um repertório, né? Então, você olha, vocês vão ao teatro, vocês vão ao cinema, vocês conseguem acessar esses aparelhos? Primeiro teria o interdito financeiro. Mas, num segundo passo, sim, essa questão espacial. E você não tem um projeto de educação se você não tiver um projeto cultural da cidade, que seja uma cidade acolhedora, né? Então, fica até uma reflexão também de por que essa periferia não pode ir para o centro, né? Só como mão de obra, talvez. Então, tem essa... Foi mais nesse sentido que eu pensei. O interesse de Estela em estudar o tema surgiu depois de começar a dar aulas de filosofia no cursinho popular Florestan Fernandes. Na sua pesquisa, ela faz um estudo de caso sobre o cursinho, que já fez parte da rede Emancipa, um movimento social de cursinhos populares. Hoje em dia, o cursinho fica dentro da Faculdade de História da USP, mas a única relação com a universidade é o espaço físico. A minha pesquisa mostra o universo do cursinho mesmo, os atores, professores, alunos. E, no final, eu faço uma análise do ensino da filosofia, que é a matéria que eu dou aula, há todo esse tempo no cursinho, e como se faz, o que tem de diferente o ensino de filosofia no cursinho, o que teria de diferente do ensino regular, né? E das entrevistas que eu colhi, a gente vê que as experiências que eles têm com filosofia então, de filosofia política, que é só o que se bate muito no ensino médio, né? E quando você chega trazendo outros pratos para eles comerem, porque eu falo filosofia é muito ampla, né? Aí eles se apaixonam, eles falam, mas eu achava que nem isso isso era que parecia até outra matéria, né? Que isso não era filosofia. Eu falei, não, filosofia tem filosofia da música, filosofia da arte, que pode escolher o que fazer. Então é muito mais, às vezes, o jeito que é passado. E daí eu percebo que assim, o adolescente ele é indiferente à filosofia, ele não gosta, acho que é muito mais o jeito que se faz, né? Como uma comida mesmo. Se você não gosta, às vezes eu preparei de um jeito ali que não foi tão agradável. Se eu servir de outro jeito... E eu sempre estimulo a que eles anotem. Falo, gente, filosofia não é um negócio que se fez na Grécia com aquela túnica dos gregos. É uma coisa que, quando você for no mercado, no banco, você vai estar anotando ali uma experiência. Aí a gente joga a Kafka no meio, eles ficam enlouquecidos. Professora, eu tentei ligar no telemarketing para desligar. Então é isso que você está falando? Eu falei, é isso. Foucault. Eu falei, gente, eles pensavam coisas que a gente pensa, né, hoje em dia também, mas por outro viés, né? E daí, quando eles viram, eles falaram, então isso é filosofar, então não é para louco, não é para uma série para poucas pessoas iluminadas, com o cabelo, né, todo branco, com óculos, muito fundo de aquele estereótipo do filósofo. E isso também entra na questão do empoderamento, né, porque é uma área interditada, né, filosofia, nossa, é para uma pessoa que estudou muito. Eu tive 2 aulas no ensino médio e falaram só da caverna de Platão, é isso mesmo, e de repente eles estão fazendo umas sacadas assim que eu fico orgulhosa, sabe, eu fico feliz de ver que é um trabalho que vem, assim, você vai colocando um tijolinho de cada vez, cada professor vai falando uma coisa e aquele aluno que não abria a boca no começo do semestre, no final ele está fazendo uma colocação que você fala, poxa, poderia estar numa aula de filosofia de graduação. Então isso é muito bacana. Essa foi Estela Verzola, mestre em Educação pela USP e autora da dissertação Experiências aos Rés do Chão. Uma visão para a educação popular, estudos de caso sobre o cursinho popular Florestan Fernandes. A edição de som é de Igor Soares. Larissa Fernandes para o programa Universidade 93,7.
Sabemos que muitas dúvidas podem surgir na hora de se matricular em um cursinho popular. O professor Fábio Bueno se prontificou a responder algumas delas. Ouça a seguir. Plantão de dúvidas. Eu preciso comprovar uma renda para entrar em um cursinho popular? Antes de mais nada, a gente precisa diferenciar dois tipos de cursinhos populares. Hoje no mercado, há os cursinhos que realmente são mantidos por entidades acadêmicas, os CAs acadêmicos, e eles realmente têm uma oferta limitada de vagas. Como eles acabam oferecendo um curso gratuito, aí sim é necessário que o aluno comprove uma renda. Porém, há os cursinhos que não são mantidos por CAs, eles são ou fundações ou são empresas, realmente de capital privado, mas que têm preços populares, né? São voltados para as classes C e D, e neles já não é necessário comprovar a renda. E é possível conciliar os estudos da escola ou então um trabalho com os estudos no cursinho? É possível conciliar trabalho e estudos em colégio com o cursinho. Só é necessário mais disciplina do que aqueles que fazem apenas o cursinho. Em todos esses anos que eu trabalho em cursinhos populares, eu vi alunos sendo aprovados tanto em cursos de alta concorrência como de baixa concorrência. Então eu vi alunos que foram aprovados em engenharia, medicina, direito, e também alunos que foram aprovados em cursos de faculdades particulares e que trabalhavam durante o dia, estudavam à noite, enfim. É possível sim, basta que esses estudantes tenham mais disciplina do que aqueles que fazem apenas o cursinho. Eu sou Fábio Bueno, professor de Química em alguns cursinhos populares. Apenas dentro da USP existem ao menos 9 cursinhos populares. Confira a seguir a história de 3 deles, o da EASH, o da MED e o da FEA. O que os cursos de Medicina, Administração e Gestão de Políticas Públicas da USP têm em comum? Se você está pensando em uma relação direta, talvez esteja difícil de imaginar. Mas esses 3 cursos da USP ficam em institutos que têm cursinhos populares voltados para o vestibular. Isso significa que aqueles que não têm condições de pagar um cursinho particular podem estudar nesses lugares para se preparar para as provas de acesso às universidades. A primeira história que vamos contar é a do cursinho popular da Faculdade de Medicina da USP, o MED Ensina. O Vitor Braga tem 24 anos e é o atual presidente do projeto. Ele é estudante do 3º ano do curso de Medicina e nos contou como tudo começou. Quando eu entrei na faculdade, logo de cara não participei de muita coisa, não. Eu só entrei no Medicina no 2º semestre do 1º ano. E logo no primeiro dia eu me apaixonei. Eu me apaixonei pelo projeto, eu me apaixonei pela possibilidade de ajudar as pessoas, de usar o conhecimento que eu adquiri para entrar na faculdade de uma forma mais útil. O Medicina foi criado em 2002, com a ajuda do professor Paulo Saldiva. E desde então, o Medicina tem sido esse projeto de ajudar pessoas carentes que não conseguem entrar em universidades e sonham em democratizar o ensino também. O MED Ensina é um curso que dura o ano todo. As aulas ocorrem de segunda a sexta-feira no período noturno e há ainda atividades extras, como plantões de dúvida, simulados e visitas culturais. Tudo isso ministrado por alunas e alunos voluntários da própria faculdade, como explica Vitor. Quem pode participar do MED Ensina são alunos dos 4 cursos da Faculdade de Medicina da USP. Então, Medicina, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional. São 260 vagas oferecidas anualmente, distribuídas em 4 turmas de 65 e 70 alunos cada. Integrante do MED Ensina desde o 2º semestre de graduação, Vitor relembra a história de um dos alunos do cursinho que conheceu durante esse tempo. Falando um pouco do MED Ensina, eu acho muito linda a história do Márcio Henrique. Ele era aluno do MED Ensina quando eu entrei na faculdade, eu conheci ele no meu 1º ano. E ele tinha um sonho de entrar na medicina, ele tinha muita vontade, ele tinha muita dedicação. Enfim, a bagagem que o MED Ensina deu pra ele, conseguiu uma bolsa no Poliedro, e hoje ele tá fazendo medicina. E a cada história que a gente vê no MED Ensina, a gente realmente percebe quanto vale a pena participar desse projeto. E que mais projetos desses deviam nascer, principalmente nas universidades públicas. E mais projetos nasceram. A
A próxima história que vamos conhecer é a do recém-criado Cursinho Popular da EASH, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Quem fala um pouco sobre o projeto é o Davi Ferreira. Com 21 anos, ele é aluno do curso de Gestão de Políticas Públicas e diretor de projetos do cursinho. Ele começa já em 2015, na verdade não quanto cursinho, né? Existe uma entidade na EASH que se chama EASH Social, e o projeto Cursinho Popular ele começa a partir de uma das integrantes que era da EASH Social, que é a Paloma Sanches, e ela começa essa ideia. E o projeto do cursinho, por ser algo que envolve tanta complexidade, né? Contratação de professores voluntários, de aulas, de reservas de sala, de contato institucional com a USP, ele acabou se tornando tão grande que ele passou a ser uma entidade à parte. Assim como no caso do MED Ensina, também são as alunas e os alunos voluntários da própria faculdade os responsáveis pelas aulas, que ocorrem ao longo de todo o ano. Atualmente, o Cursinho Popular da EASH atende até 120 alunas e alunos por ano, que são divididos em 2 turmas, uma no período vespertino e outra no período noturno. Davi acompanhou de perto a história de muitas dessas pessoas e comenta como é para ele atuar num projeto como esse. Acho que assim, é tudo muito motivador. Então a gente vê desde pessoas que chegam já desacreditadas, não entendem o que é a universidade, não entendem o que é um vestibular e, sobretudo, não entendem porque isso sempre foi negado a elas, né? Então, quando a gente vê essas mesmas pessoas, acho que o sorriso, as mensagens de agradecimento, então acho que a gente percebe que, para além de futuros universitários, universitárias, se formam seres humanos, né, maduros. Para finalizar, vamos falar de mais um cursinho popular da Universidade de São Paulo, agora sobre o cursinho da FEA, a Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da USP. Quem nos conta sobre essa história é o João Huber, aluno de 23 anos do curso de Administração e coordenador de Marketing no projeto. O que é o cursinho FEA-USP hoje em dia com caráter popular? Ele surgiu a partir do ano 2000. Ele ainda se diferencia do que ele é hoje atualmente, porque lá em 2000 ele era um cursinho popular e ele tinha um preço popular, mas ele ainda mantinha as mensalidades e não tinha tantas parcerias como hoje. A partir de 2011, o cursinho FEA-USP se desvencilhou do CA, do Centro Acadêmico da FEA, ele começou a ser uma associação própria. E a partir daí a gente deixou de cobrar a mensalidade dos alunos. Diferentemente dos outros projetos citados, no Cursinho Popular da FEA, as aulas são ministradas por professoras e professores contratados. Mas ainda são os alunos e alunas da faculdade que coordenam os 480 alunos que passam pelo projeto anualmente, divididos em 4 turmas diferentes. Nesses 3 anos de cursinho FEA-USP, eu acho que pessoalmente 2 histórias me marcaram bastante. A primeira delas é de um aluno nosso, ele morava no Grajaú e para vir na aula, ele vinha e voltava de bike todos os dias. Nesse processo de os alunos entrarem, a gente conhecendo cada um deles, a gente também tinha uma parceria que financiava parte do transporte dos alunos. E dado a seleção que a gente fez, a gente acreditou que ele poderia ser um dos contemplados, né? E aí, pra surpresa nossa, quando a gente chegou, ele simplesmente falou que não queria e que acreditava que tinha gente que precisava muito mais que ele. A segunda história é de uma aluna que eu acabei ficando próximo dela e a gente faz uma feira anual de profissões para os nossos alunos e para convidados externos, para quem quiser vir participar. E daí no ano passado a gente estava lá e estava divertido e tal, eles estavam tirando dúvidas dessas coisas e ela me chamou de canto e começou a chorar. Daí ela falou que ela tinha um filho e ele já estava um pouco grande, ela não sabia o que ela queria fazer e que ela tinha a ajuda, mas ao mesmo tempo a cobrança da mãe dela, não só por ela ter que ter um trabalho, mas por ela ter que cuidar do filho dela. Aí a gente começou a acompanhar esse caso de perto e no fim das contas ela acabou passando na Universidade de Londrina. A gente só não sabe se ela levou o menininho dela ou ele ficou aqui em São Paulo. Esse outro aluno também que ganhou uma bolsa, ele queria economia na FEA, mas ele passou em atuária e pelo que a gente tem conversado e acompanhado ele tá bem felizão. Eu acho que uma coisa que me fez sentir o brilho nos olhos dentro do cursinho FEA-USP é o fato da gente não ter o foco em aprovações. Então, o foco é exatamente em transformar a vida das pessoas, sejam eles alunos, professores, plantonistas, coordenadores ou até mesmo o público mais próximo que interage com a gente. Para
ingressar em qualquer um dos 3 cursinhos populares citados ao longo da matéria, é necessário passar por um processo seletivo, que varia de entidade para entidade. No caso do MED Ensina, é cobrada uma taxa de inscrição de R$ 30. Já no caso do Cursinho Popular da FEA, são realizadas 2 cobranças, a das taxas de inscrição e de matrícula. Vale ressaltar, porém, que todos os cursinhos mencionados são gratuitos e que o material pedagógico de todos eles também é fornecido gratuitamente ao longo do ano letivo. Pretende ingressar na universidade e ficou interessado em ser apoiado por algum desses projetos? Mais informações podem ser obtidas nas páginas da internet dessas iniciativas. Anota aí: cursinhofeauspsp.wixsite.com, medensina.com e no caso do cursinho da EASH, procure por Cursinho Popular EASH USP no Facebook. As entrevistas que vocês ouviram foram feitas pela repórter Mirela Cordeiro. Aqui é Marcela Afonso para o programa Universidade 93,7. A importância dos cursinhos populares é imensa. A Andrea Bertoletti, por exemplo, está no 2º ano de medicina por causa do cursinho da faculdade. Oi, meu nome é Andrea Bertoletti da Silva, eu tenho 21 anos e atualmente eu sou aluna do 2º ano de medicina na USP. E por 3 anos eu estudei no Cursinho Popular MED Ensina, que é um cursinho oferecido e ministrado pelos alunos da medicina. O que me levou a fazer o cursinho popular não foi muito uma opção, mas uma necessidade, porque eu não tinha condições de bancar um cursinho comercial, que mesmo com bolsa ficava acho que uns R$500, então ainda assim era inviável para mim. E quando eu conheci o MED Ensina foi uma luz no fim do túnel, porque eu já tinha perdido as esperanças de tudo que eu poderia fazer. Eu ouvia muito que medicina era para rico, medicina não era coisa de pobre. Então, o MED Ensina para mim foi todo o recurso que eu tive para entrar numa universidade pública e foi o melhor recurso que eu poderia ter, porque ele não representou só um aprendizado de matemática, biologia, química, física. No MED Ensina também eu aprendi mais sobre como a gente pode ser melhor com as pessoas, como a gente pode dar o nosso melhor para ajudar as pessoas. Eu fiz amizades incríveis que eu carrego até hoje, tanto com professores, diretores, quanto com outros alunos. Foi uma fase que eu busco carregar até hoje, agora fazendo parte para ajudar o cursinho a continuar funcionando. E é por isso que eu acho importante a gente continuar nessa luta dos cursinhos populares, porque os cursinhos populares eles fazem uma democratização de ensino e o ensino hoje ele está muito comercializado. Então eu acho importante a gente continuar na luta dos cursinhos populares para mostrar que a educação muda vidas, realiza sonhos e é muito importante que todo mundo tenha acesso a ela. O Caio Bonifácio aprendeu tanto com a experiência que, após entrar no curso que queria, resolveu continuar nas aulas, mas dessa vez como professor. Oi, meu nome é Caio Bonifácio, eu tenho 23 anos. Atualmente eu sou aluno do 5º ano de Artes Visuais na USP. Por 1 ano eu estudei no Cursinho Popular da CEPUSP. O que me levou a fazer o Cursinho Popular é que era mais barato do que os cursinhos normais. Eu fiquei sabendo do cursinho, acho que pela internet. Eu pesquisei alguns cursinhos populares e acabei indo para a CEPUSP. A experiência de fazer cursinho foi ótima, porque eles desenvolvem outras atividades além do cursinho. Então tinham palestras literárias, mas tinham também festas, tinham sarais, tinham sessões de filmes. Era um cursinho também muito politicamente engajado, que, sei lá, desenvolveram em mim uma consciência crítica que eu não tinha logo que eu saí do ensino médio. Não era um cursinho que ocupava toda a minha vida de vestibulando, eu ainda tinha uma vida fora do cursinho. Aliás, eu tinha que trabalhar, eu conseguia manter uma vida social e estudar. Bom, o cursinho me ajudou muito a entrar na universidade, porque eu venho de uma escola pública, eu não tinha quase nenhum conhecimento sobre o conteúdo do vestibular. Eu nem sempre quis estudar artes visuais, eu decidi no cursinho. Eu entrei lá querendo fazer arquitetura, e quando o cursinho começou a oferecer aulas para a prova de habilidades específicas,
Como eu já gostava de desenhar e gostava de história da arte, eu fui fazer essas aulas, só para aprender mesmo. E aí foi lá que eu decidi estudar artes visuais. Existir um cursinho popular é muito importante porque facilita para pessoas de baixa renda o acesso a universidades públicas, que não é um privilégio, mas é um direito de todas as pessoas, mas do qual algumas pessoas estão sendo excluídas. Foi maravilhoso para mim, tanto que eu tô lá até hoje, só que trabalhando como professor. A aluna da EASH, Maria Isabel, participou da primeira turma do cursinho da faculdade e conta sua história a seguir. Meu nome é Maria Isabel Marmili, eu tenho 21 anos, eu estou no 3º ano de marketing e eu fiz o cursinho popular da EASH USP. Eu fiz um ano de cursinho particular e aí eu não consegui passar. E aí a minha mãe não podia pagar mais um ano de cursinho particular para mim. E aí uma amiga minha veio e me falou que tinha aberto o cursinho popular da EASH, que no caso seria no próprio campus do curso que eu queria, e me recomendou fazer. E aí eu fui, fiz o vestibulinho e eu passei. E foi uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida. Primeiro que era a primeira turma, então você via todo o empenho e todo o trabalho que estava sendo feito pelos fundadores do cursinho há mais de um ano. E além do que também todos os professores, a maioria deles eram todos universitários também. Pessoas assim da nossa idade, sabe? Que estavam, às vezes já estavam há um ano na universidade e estavam ali assim, se doando de coração para passar todo o conhecimento pra gente. Então, além disso, a questão de ser um cursinho popular na Zona Leste, o que me colocou muito de encontro com outra realidade, foi muito gratificante conhecer pessoas diferentes, conhecer pessoas de classes diferentes, de visões diferentes. E o cursinho da EASH sempre foi um ambiente muito plural. Então, a gente debatia muito sobre vários assuntos, a gente conversava, a gente fazia coisas mais lúdicas. Era um espaço de muito enriquecimento pessoal também, sabe? Tenho toda a certeza do mundo que ele abre portas para pessoas que às vezes não enxergam essas portas e não enxergam oportunidades de ingressar na universidade pública. Eu acho que é importante a divulgação, principalmente, saber colocar em Facebook, disparar em colégios que existe essa chance, existe esse caminho e que é muito bom e que não difere, não é porque você paga, sei lá, R$2.000 uma mensalidade que você não paga nada, que as suas chances vão ser diferentes. Eu acho importantíssimo, vou lutar até o fim, vou defender até o fim os cursinhos populares. O Universidade 93.7 está chegando ao fim. O programa teve apresentação de Bruna Nóbrega, produção de Matheus Morgado e reportagens de Igor Soares, Larissa Fernandes, Lucas Almeida, Marcela Afonso, Maiara Paixão e Mirela Cordeiro. As músicas deste programa foram usadas apenas para fins didáticos. Obrigada pela audiência. Bom dia. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.